Olá, meu nome é Camila Vilhena Adorno e esse é Cotidiano, em que a gente fala dos temas do dia a dia à luz da Bíblia, usando técnicas e ferramentas do coaching. Há alguns vídeos atrás eu tenho falado pra você sobre como o nosso olhar influencia a nossa realidade. Mas eu vou te contar um outro aspecto que também influencia a nossa realidade: o ouvir. Nós somos também moldados por aquilo que ouvimos. Basta você passar um tempo num lugar que tem um sotaque diferente do seu. Algumas pessoas pegam parte daquele sotaque, dependendo da pessoa, pega o sotaque inteiro e até abandona o antigo, não é verdade? Nós consciente ou inconscientemente nos adaptamos. Quando nós ouvimos uma música dançante, alegre, a gente tende a ficar alegre. Fica mais expansivo, mais sorridente, mais aberto. Já a música de sofrência, ela não te deixa assim um pouco triste, saudosista, se sentindo abandonado por não ter uma pessoa do seu lado? Mas eu vou te falar uma coisa: pessoas alegres têm um tipo de resultado. Pessoas tristes têm outros tipos de resultados. Afeta ou não afeta a sua realidade? Aí você me fala: ah, Camila, música eu ouço de vez em quando, depois eu esqueço. Tudo bem. Mas eu quero te perguntar, o que é que você tem escutado? O que é que você tem ouvido a maior parte do tempo? Você tem escutado coisas que te edificam, que te impulsionam pra cima, te fazem crescer? Ou só aquilo que te bota pra baixo, morte, destruição, fofoca, problema dos outros? E esse tipo de coisa. Porque aquilo que você escuta vai sim mexer com as suas emoções. Isso pode te levar pra cima ou te derrubar. Pessoas com emoções positivas tendem a construir. Pessoas com emoções negativas ou não constroem, como é o caso de pessoas deprimidas, ou mesmo constroem algumas coisas que não tendem a moldurar, como pessoas que fazem isso por medo, por raiva, por ira. E deixa eu te falar uma coisa: quando você vai construir algo, você tem fé. Vamos supor que você comprou um terreno e vai construir uma casa lá. E aí você contrata o projeto, começa a contar pra todo mundo: olha, minha casa vai ter 3 quartos, 2 suítes, tá? Vai ter uma cozinha americana, vai ter vaga pra 2 carros na garagem, vai ter piscina, churrasqueira. Mas você ainda não tem a sua casa. O que você tem é fé que você vai ter a sua casa. A Bíblia explica isso. A fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova daquilo que ainda não vemos. Talvez você coloque sua fé em algumas coisas, como o seu dinheiro, o seu emprego, a sua esposa, o seu marido, seus filhos, na economia, no teu pai, na tua mãe, no governo. Não sei onde você bota a sua fé, mas eu vou te falar uma coisa: dinheiro, emprego, pessoas, governo, empresas, tudo isso pode acabar. Um dia você pode simplesmente ficar sem emprego, ficar sem dinheiro, ficar sem essas pessoas. E aí o que vai acontecer? Seus sonhos não vão se realizar? Os cristãos colocam sua fé em uma pessoa, em Deus. Pode acreditar, Deus não falha. E como é que eu sei disso? A Bíblia fala: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia conta o tempo todo quem é Deus. E para deixar assim bem claro pra gente quem é Deus, Jesus veio para mostrar que Ele é Deus. E quem é Deus? Ele mesmo falou: quem me vê, vê o Pai. Ele foi chamado de Emanuel, Deus conosco. Fala ainda que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Então, quando eu ouço sobre a palavra de Deus e eu descubro que a pessoa mais poderosa de todo o universo é íntegra e cumpre o que ela diz, que Ele me ama e me valoriza de uma forma que ninguém nunca foi, nunca é e nunca será capaz de fazer, que Ele me valoriza, que Ele, por livre e espontânea vontade, morreu por mim só para que eu pudesse ter um relacionamento de novo com meu Pai, que os planos que Ele tem para minha vida são de bem, não de mal, para dar o fim que eu espero. Amigo, amiga, acredite, meu mindset mudou. Aconteceu uma metanoia. Eu penso cada vez mais em termos de esperança, de prosperidade, uma coisa que eu amo, que é a liberdade. Eu penso em construir coisas que antes eu nem imaginava, porque eu não sabia que era possível. Eu faço coisas que antes eu não fazia, porque eu não sabia que eram possíveis. Eu vivo coisas e tenho experiências que antes eu não vivia, porque eu não sabia que eram possíveis. Então, quando eu ouço e quando eu leio a palavra de Deus, eu descubro lá na palavra que é possível sim. Então eu vou lá e faço. Porque eu acredito, pela minha fé em Deus, que aquilo é possível de realizar. E se a palavra dele diz que ele vai fazer, é porque ele vai fazer. Se ela fala que é assim que ele age, é assim que ele age. Se ela fala que ele tem essa característica, ele tem essa característica. Se ele fala ao meu respeito sobre a minha identidade, essa é a pessoa que eu sou. Ele é íntegro.
pode acreditar. Jesus, inúmeras vezes antes de fazer milagres, ele perguntava: você acredita que eu posso fazer isso? Ou então ele falava assim: faça conforme aquilo que você crê. Só que as pessoas não chegavam: Jesus, me leva para um médico, me dá um médico que vai curar minha doença. Não, elas botavam a fé delas em Jesus. Elas pediam: Jesus, me cura. E ele falava: faça conforme a sua fé. E as pessoas eram curadas. A Bíblia ainda diz: alguém vai falar: você tem a fé, eu tenho as obras. Mostra a sua fé sem as suas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A Bíblia não é um livrinho bonitinho pra gente recitar frases bonitas. Ela é um manual pra vida. Então eu quero te perguntar, onde você tem botado os seus ouvidos? Lembra lá da história do sotaque? Nós pegamos o sotaque dos outros. Nós pegamos a maneira das pessoas falarem, às vezes até algumas gírias, algumas expressões. Nós começamos a agir parecido com essas pessoas, nós começamos a pensar parecidos. Você já deve ter ouvido falar que nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. E a Bíblia ainda fala: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, sabe, quando eu vejo a história de Jesus na Bíblia, quando eu ouço falar sobre ele, sobre o caráter dele, sobre quem ele era, eu penso: eu quero ser parecida com ele. Deus é luz, eu não quero ficar nas trevas, eu quero estar na luz. Deus abençoa, eu quero ser uma pessoa que abençoa. Deus é bom, eu quero ser uma pessoa boa. Então, das 5 pessoas com as quais eu mais convivo, com certeza Deus é uma dessas pessoas, a que eu mais convivo. Conversa com ele, conta piada pra ele, ri com ele, conta seus problemas com ele, briga com ele, se abre com ele, seja sincero com ele te ouve. Ele não vai te julgar, ele quer te ajudar. E sabe como eu sei disso? A Bíblia fala que Deus enviou Jesus não para condenar o mundo, só se condena quem foi julgado, mas para salvar o mundo. O dia do julgamento, o dia do juízo ainda não chegou. Ele quer que você chegue lá impecável, ótimo, top das galáxias. É isso que Jesus quer de você. O único jeito de você ficar desse jeito, top das galáxias, impecável, do jeito que Deus imaginou pra você, é convivendo com Deus. Não tem jeito, você pode pensar numa pessoa que você admira, que você gosta muito e começar a imitar essa pessoa. Você pode ficar parecida com ela na aparência, pode pegar alguns trejeitos. Mas acredite, você não vai pensar como essa pessoa, você não vai entender as emoções dessa pessoa porque você não a conhece. Por outro lado, se você começar a conviver com algumas pessoas, a sua aparência pode até não parecer, mas você começa a pensar como essa pessoa, entender por que ela faz algumas coisas que ela faz, entender aquilo que ela considera importante, começa a sentir as emoções dessa pessoa. É pela convivência. Acredite, dessa forma você vai se tornar parecido com Deus. Tem gente que fala: mas eu não consigo ouvir a Deus. Quer saber de uma coisa? Quando você começa a conviver com uma pessoa, pensa numa pessoa que você conhece desde sempre. Quando ela chama o seu nome, mesmo no meio da multidão, você reconhece a voz dela. E é assim que funciona. Quando a gente começa a conviver com Deus, com o tempo, mesmo que Ele fale no meio de uma multidão, você fala: é Deus que está falando comigo. E aí, que decisão você toma que pode te aproximar um pouquinho de Deus e começar a se relacionar com Ele? O que você acha de chamar Deus para fazer parte da sua vida? Essa é a dica de hoje. Me aguarda que no próximo vídeo eu vou trazer mais uma dica para você. Um beijo!